pessoas que obtêm cidadania europeia. Ah, fettuccine, fettuccine, fettuccine. O número de pessoas que obtêm cidadania europeia está crescendo muito e a cada dia vários brasileiros descobrem que também têm direito à cidadania europeia. É por isso que eu gravei O número de pessoas que obtêm cidadania europeia está crescendo muito e a cada dia brasileiros descobrem que têm direito à cidadania europeia, seja ela italiana, portuguesa ou qualquer outra. O fato é que, independente se você teve contato com esse assunto agora, está pesquisando, se você já descobriu que tem um antecedente europeu, ou se você já está reunindo os documentos para dar início ao seu processo, uma coisa é certa: em algum momento você vai ter que contratar uma assessoria para te auxiliar nesse processo. Meu nome é Ale, eu moro aqui na Itália, eu tirei a minha cidadania italiana, já morei nos Estados Unidos, já morei em Portugal e atualmente eu moro aqui na magnífica Calábria, no sul da Itália. Eu vou te contar hoje, passo a passo, o que você precisa fazer para contratar a assessoria certa. Eu fiz o meu processo de forma administrativa aqui na Itália, contratei uma consultoria também, ou uma assessoria, como é mais comum as pessoas se referirem. Mas, uma coisa eu tenho que te dizer, da mesma maneira que a cidadania europeia está crescendo bastante, também está crescendo o número de profissionais que prestam esse serviço, o número de empresas que fazem esse serviço e, infelizmente, está crescendo o número de golpes que acontecem relacionados a isso. Então, você tem que estar muito atento na hora de fazer essa escolha. Mas vamos direto para as dicas. A primeira dica que é importante você saber, especialmente para quem vai fazer a cidadania italiana, é que você, se você tem um antepassado, se você tem um antenato italiano, você já é italiano. É muito comum as pessoas pensarem, eu vou tirar a minha cidadania italiana, ou eu vou tentar fazer. Não. Se você tem um antecedente italiano, você é italiano, desde já, desde que você nasceu. Por que eu estou falando isso? A lei italiana ela diz o seguinte: todo filho de italiano é italiano. Então, se o seu tataravô era italiano, consequentemente, o filho dele, que era o seu bisavô, era italiano. Consequentemente, o seu avô, que era o filho do seu bisavô, o seu pai e você. Então, saiba disso desde o começo. Por que eu estou falando especificamente desse ponto como a primeira dica? Muita gente às vezes vem para cá com muita ansiedade, com muita angústia, achando que a cidadania italiana, nesse caso, é como se fosse um concurso que você tem que dar as respostas certas para conseguir, se você não sabe se vai conseguir no final, ou que você tem que a Itália está te fazendo um favor enorme te dar, e na verdade não é isso. Se você é descendente italiano, você já é italiano desde que você nasceu. Apenas você ainda não tem esse documento que você usa para comprovar essa sua condição, esse seu direito. Posso fazer uma comparação aqui com o caso da graduação, da faculdade. Se você faz a faculdade, mas no final da faculdade você não obtém o seu diploma, você não cola grau, você fez o curso. Você tem o conhecimento, mas você não tem um documento que comprova. Basicamente é isso que acontece com a cidadania italiana. A segunda dica é: exija e leia um contrato. Eu sei que é muito complicado, né? Ler contrato, com um monte de detalhe, com um monte de coisa, mas a gente não está falando aqui de fazer um plano de celular pré-pago. A gente está falando de um processo de cidadania italiana, ou de uma cidadania europeia, portuguesa, qualquer que seja. É algo muito mais importante na tua vida, é algo que exige um planejamento, é algo que provavelmente vai fazer você mudar a sua vida, você mudar de país. Então, você tem que ter cuidado de ler o contrato. O contrato vai estar dizendo quais são as obrigações do prestador de serviço, qual é a sua parte, o que você tem que providenciar, por exemplo, os documentos, etc, etc. E é fundamental que haja esse contrato, porque esse contrato é o que formaliza o negócio que está sendo feito entre você e a assessoria. Mas eventualmente o assessor que eu descobri, que me indicaram, é um cara que faz sozinho e ele não tem contrato. É um risco muito grande, na minha opinião, acho que você não deveria fazer, ou mesmo faça com ele, mas exija dele um contrato. Se ele realmente é um profissional, se ele está se dedicando a isso, se ele faz isso de forma séria, se ele faz isso como trabalho, como método de vida dele, né, ele deveria já ter um contrato, onde estabelece as obrigações de cada um. Então essa é a segunda dica. Exija e leia o contrato. A terceira dica tem um pouco a ver com isso também, é algo que eu recomendo muito. Aqui na Itália, o que é o CNPJ no Brasil, aqui se chama partita IVA. Então, exija, ou verifique, ou confirme que o seu assessor ou a empresa, se é uma empresa, ela já deveria ter, verifique, confirme se a assessoria que você está contactando, que você está conversando, tem partita IVA. Isso significa que ela é uma empresa constituída de acordo com as leis do país, que ela paga os impostos, enfim, é muito mais sólida e é muito mais provável de você receber um bom serviço, né? Eu não estou dizendo aqui que, eventualmente, um assessor que trabalha por conta própria, que ainda não tem a partita IVA, necessariamente seja um vigarista, não é isso. Mas, entre as duas situações, eu considero muito mais recomendável você contratar uma assessoria que tenha partida IVA, ou seja, que tenha um CNPJ, ou seja, que é uma empresa legalmente estabelecida, constituída. Eventualmente, se você tiver problemas e tiver que recorrer, seja judicialmente ou como for, fica muito mais fácil se você tiver que recorrer
em face de uma empresa constituída do que uma pessoa que faz isso por conta própria. Por que é importante você ter esses cuidados? E não é um exagero. Infelizmente, eu já ouvi muitos relatos, muitos casos de pessoas que fazem processo aqui na Itália e tem uma série de problemas. E os problemas são vários, desde assessorias que têm dificuldades em realizar o processo. Às vezes é uma assessoria nova que não tem muita experiência. Às vezes é uma assessoria ou é um assessor que está fazendo o seu processo em comune, onde ele ainda não conhece bem, não tem relacionamentos, isso atrasa também o seu processo. E problemas dos mais variados tipos, inclusive o pior deles, e não foi uma vez só que eu vi, de pessoas que conheceram, receberam indicações de consultor, de assessores, fizeram contato, começaram o processo, mandaram documentos, pagaram e depois nunca mais encontrou esse, não vou nem chamar de assessor, né? Esse vigarista, esse golpista, esse falso assessor. Então, gente, é sério. É muito legal ter cidadania europeia, é muito legal morar aqui, é uma coisa fantástica, é incrível, mas tem que ter cuidado. Ah, deixa eu te pedir uma coisa aqui. Meu canal é muito novo, começou agora, tem pouquíssimos inscritos, então vou te agradecer muito se você puder se inscrever, não te custa nada e vai me ajudar bastante. Além disso, vai ficar mais fácil para você encontrar os meus vídeos todos que vão lançar. Melhor ainda se você clicar nesse sininho que tem aqui embaixo, porque aí sempre o YouTube vai te avisar quando tiver um vídeo novo, você fica à vontade para vir aqui ver. Obrigado. Dica número 6.